Curso de Windows, aula 74. Essa é a nossa 27ª aula dos drives do Windows. Vamos falar sobre o drive PCI e também sobre o padrão PCI. O drive é para dar suporte a esse padrão desenvolvido pela Intel. PCI quer dizer Peripheral Component Interconnect, interconexão de componentes periféricos. Um barramento de alta velocidade padrão. Nós já temos 3 versões de PCI. Estamos no PCI 3, mas a maior parte dos computadores está ainda com a versão 2. Mesmo assim, ele é muito rápido. Depende que você instale uma grande variedade de placas de expansão. Placas gráficas ou de vídeo, vocês devem estar cansados de ver. Placas de som, placa de rede, cartões SCSI e muitos outros tipos de cartões, como um que eu vou falar para depois para vocês, que é o de conversão PCI para o SATA do NVMe, ou seja, aquelas plaquinhas que você tem de memórias SSD. E ele configura automaticamente as placas para funcionar corretamente com outras placas PCI em qualquer computador. Também está dentro, é claro, do padrão Plug and Play. Bem, então, o serviço propriamente quer dizer um Plug and Play PCI Enumerator. Vou colocar aqui em inglês, mas também conhecido como processo PCI SYS. O mais correto seria dizer, conhecido como driver PCI SYS, porque todo SYS corresponde a um driver. Então, é lógico que todas essas placas, como eu já disse, obedecem aos padrões Plug and Play da Microsoft. Você pode obter uma lista desse dispositivo pelo comando de console. Vou copiar exatamente como está aqui, PNP útil, /enum devices, bus, PCI, device IDs. Vamos copiar aqui. A minha máquina tem vários desses dispositivos. Então, vamos chamar aqui o CMD, ou seja, a console. Não vou executar em modo administrador, não precisa. Colo aqui o comando e vocês vão ver todas aquelas placas com o vendor number, lá, todos os dispositivos aqui, ó. Controlador de barramento SM, Intel HD Graphics, que está na meu chipset, Intel USB 3.0, Host Controller. Então está tudo aí enumerado. Ele pega tudo que você imaginar, até o controlador, HCI, SATA padrão, tudo que vocês estão acostumados. Esse computador também tem o HD dele, não é um HD, é um SSD. Então você tem o NVMe Express. E em falar em Express, as placas PCI Express, o primeiro slot, a primeira parte do slot, ocupa exatamente a primeira parte do slot PCI, mas a segunda não, ela não pega todos os contatos, tá? Por isso que se chama PCI Express. Eles deram um jeito de reduzir a quantidade de contatos que a placa precisa. E ainda temos o mini PCI também, que na segunda parte só tem 10 ou 16 pinos. Então, vocês veem que cada vez mais eles vão melhorando o padrão. É claro que não vão chegar a 2 contatos como o USB, mas a tecnologia já está muito desenvolvida para eles reduzirem a quantidade de sinais que precisa pegar, para regular o tráfego dessas placas daí do padrão PCI. Serviço PCW, abreviatura de Performance Counters for Windows. Então, pega os contadores de performance dos diversos componentes do kernel do Windows, como as threads, os semáforos, todos aqueles componentes de sistema operacional que vocês conhecem, que vocês veem na teoria. Quantidade de heaps, quantidade de stacks, mutexes, é só ver a literatura de Windows avançado. Então, esses contadores fornecem uma camada de abstração de alto nível para formar uma interface para coletar vários tipos de dados do sistema. Todos os componentes de CPU, como eu falei, de memória
e o uso de disco. Pega a quantidade de aqueles cache misses, cache hits que vocês já estão acostumados. Como é que ele funciona? Ele rastreia os countersets, né, os conjuntos de computadores de componentes do modo kernel. Ele encaminha as solicitações de coleta de dados para o componente do modo kernel apropriado e retorna os dados solicitados para o consumidor do modo usuário, correto? Porque quem está interessado nas estatísticas é o usuário. Drive PDC. Esse serviço aí desse driver, a abreviatura dele quer dizer Power Dependency Coordinator. É um serviço que gerencia dados de energia, muita gente conhece isso porque altera seus perfis até para defender aí a CPU de qualquer dano. É também responsável pelas funções de suspensão e ativação. Então ele tem um tipo de inicialização padrão de boot, né? Esse é o nome de exibição, é PDC. Então ele é responsável pelos vários perfis de gerenciamento de energia que tem aí. Vocês podem fazer até um perfil personalizado. Ele é que vai gerenciar. Então ele tem um baseado em performance e tem um outro que é equilibrado como default. Vocês podem fazer os seus pessoais. E o serviço não pode ser desligado, senão ele vai pedir para restaurar o último boot válido. PEAUT. PEAUT-SYS é o Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver. Ou seja, drive de exportação de autorizações de autenticações para ambientes protegidos. Agora, todos os aplicativos, por exemplo, da Microsoft, têm a sua própria licença. Você vê as propriedades de um executável e tem lá que ele é da Microsoft, os do AutoCAD tem lá o seu proprietário e tal. Então, os seus executáveis, as suas bibliotecas têm que vir de pacotes de compiladores que contemplem licenças compatíveis com o sistema operacional Windows. Precisa ter uma licença lá dentro, um certificado. Então, ele destaca bem, apenas programas especialmente identificados com licenças, com cabeçalhos, podem ser executados. Para quê? Para evitar a pirataria. É claro que não evita pirataria, porque o cara pode forjar um certificado dele. Apenas torna o trabalho dos piratas um pouco mais difícil. Porque se eles perderem tempo com isso, em tentar fazer o programa deles ficar compatível com os padrões de mercado, eles vão perder um determinado tempo, dando tempo a quem faz o sistema operacional de ir implementando cada vez mais seguranças. É como se fosse um atrasa-ladrão, mas não evita de todo a pirataria, porque eles são capazes de fazer certificados de autenticidade para seus softwares. Plug Play, serviço importantíssimo, representou assim o progresso da informática em termos de dispositivos. É a parte do Windows que permite que um sistema de computador se adapte a mudanças de hardware que intervenção usuário. Mais importante, o usuário pode adicionar e remover, ter que fazer a configuração manual sem conhecimento do hardware do computador. Já pensou você colocar uma placa que é quase um computador, uma RTX 4090 na sua estação de game e ter que fazer uma série de configurações em arquivos ini, em arquivos conf, ter que mexer em tudo para adequar a velocidade da placa, a da sua CPU, a das memórias, a resolução do seu vídeo? Já pensou que coisa insuportável que seria isso, né? Então hoje você pode encaixar uma placa qualquer, um mouse, um teclado e, se ele estiver de acordo com o padrão Plug and Play, automaticamente o Windows tem na sua tabela e vai instalar tudo para você configurar sem que você tenha que conhecer nada. Então, o Plug and Play requer suporte do hardware do dispositivo, software do sistema e
drivers. As iniciativas no setor de hardware definem os padrões, né? A IEE, um Instituto de Eletrônicos, definiu muitos desses padrões. A documentação do WDK, ou seja, o Windows Driver Kit, um negócio complicadíssimo, se concentra no suporte de software do sistema para o plug and play. Você pode fazer o seu driver, mas você vai ficar careca, né? Vai envelhecer rápido, porque o negócio é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis de se fazer no Windows é um driver e estudar uma placa, ou você fazer o seu PCB, ver todos os sinais que ele pode dar e agrupar isso tudo com um software num pacote, né, para fornecer o drive. E depois você fica quase a vida inteira atrás dos bugs e das vulnerabilidades daquilo que você fez. Então é melhor deixar isso com quem entende, que são essas fábricas aí que estão há muito tempo no mercado, como NVIDIA e outros. A Intel agora está entrando no setor de placas de vídeo e vai sofrer bastante. Então, com mais esses 5 drivers, nós encerramos a aula 74 de Windows, né, 27ª aula do nosso curso de drivers.